suporte iniciou a gravação. Podem começar. Tá, beleza. Bom, gente, boa noite. Eu sou o Leandro. Acho que todo mundo que está aqui compareceu no dia de ontem do minicurso. E eu estou aqui junto com o Bruno. Bruno, dá uma boa noite aí pro pessoal. Boa noite, pessoal. E então a gente vai começar com o segundo dia do minicurso. No primeiro dia, que foi ontem, algumas pessoas tiveram um problema na hora de acompanhar quando a gente estava fazendo o reator. Então hoje eu vou começar refazendo aquele exemplo e também mudando um pouquinho a situação para ficar, como posso dizer, para a gente inserir coisas novas naquela situação, tá? E eu não sei se tinha ficado claro ontem, tentem, quem tiver oportunidade aí, tiver no computador, fazer junto com a apresentação, abrir o seu próprio DWSim e comparando os resultados para ver se vocês estão conseguindo fazer mesmo. Beleza, gente? Bom, então vou começar a apresentar. Antes de começar o minicurso, com a parte do DWSim mesmo, eu queria fazer uma pergunta. Quantas pessoas aqui já fizeram a disciplina de termodinâmica ou estão fazendo no momento? Coloca aí no chat quem está fazendo termodinâmica ou vai fazer ano que vem ou no próximo semestre. A Nanda já fez termodinâmica. Amanda também. Termodinâmica aqui em período aí do curso de vocês? Termodinâmica 1, Leandro, é do 5º período e termodinâmica 2 é do 6º período. Entendi. É que nem aqui na UEM mesmo. É que é uma disciplina anual aqui na UEM, mas é no terceiro ano. Bom, bastante gente fazendo termodinâmica, que bom, porque os exemplos de agora vão precisar bastante conhecimento de termodinâmica, não necessariamente termodinâmica, mas balanço de massa e energia, principalmente. Tá, gente? Então, ontem eu tinha desenhado um fluxograma no Paint e hoje eu trouxe aqui num programa de fazer diagrama para ficar mais simples e mais visual, né, gente? Bem melhor que aquele meu desenho no Paint. Então, tá aqui o problema que a gente vai começar fazendo no dia de hoje. É aquele mesmo problema de combustão do metano, só que dessa vez com excesso de oxigênio. Ontem a gente tinha alimentado ele de maneira estequiométrica, e a conversão hoje vai ser, ao invés de 100%, vai ser 90% por passe, que é a conversão que a gente coloca no DWSim é por passe, tá? Não sei se vocês lembram da diferença de conversão global, de conversão por passe. A conversão por passe é só em relação a essas duas correntes aqui, ó, a corrente de entrada e saída do reator, e a conversão global, ela compara a quantidade de reagente aqui com a quantidade de reagente na entrada do processo mesmo, antes da corrente de reciclo. Claro, uma outra diferença que a gente tem do exemplo de ontem é a presença da corrente de reciclo aqui, que eu vou ensinar para vocês também como inserir no DWSim, que não é tão simples quanto parece, não é só conectar essa corrente aqui a essa corrente de mistura. A gente vai ver como contornar esse problema. E a questão principal, então, disso aqui é, considerando como gases ideais, qual que é a conversão global? Tá, gente? Então, vamos lá, todo mundo abrindo o seu DWSim. Com o DWSim aberto, a gente vai criar uma nova simulação, vindo em arquivo, e novo modelo de processo. Gente, novamente, todo mundo fazendo junto aí. Qualquer dificuldade, estiver indo muito lento ou muito rápido, vocês me chamem aí no chat ou alguém me interrompe por voz, tá? Bom, gente, aqui na janela de iniciar a simulação, a gente clica em próximo e vamos adicionar os componentes da simulação, então, que assim como ontem, é o metano, CH4, o oxigênio, O2, a água, que eu digitei water, e o dióxido de carbono, que eu coloquei CO2. Adicionados os componentes, a gente vai selecionar o pacote de propriedades agora. E assim como ontem, a gente vai considerar todo esse processo com base no modelo de gás ou solução, perdão, gás e solução ideal. Então, a gente seleciona aqui esse modelo Lei de Raoult. Ok? Clicamos em próximo. Vamos manter o sistema internacional de unidades mesmo, por questão de simplicidade, ok? Clicamos em finalizar e agora temos a janela aqui da nossa simulação. Bom, agora a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar a corrente de matéria, que tem, de acordo com o nosso fluxogramazinho, 1 mol por segundo de metano. Vamos adicionar essa corrente de matéria aqui, de metano puro.
Estou trocando o nome aqui, lembrando de clicar Enter para salvar o nome e colocar a vazão molar de 1 mol por segundo. Ok? Vou esperar um pouquinho para dar tempo de vocês conseguirem acompanhar. Bom, agora que a gente já tem a corrente de metano puro, agora a gente vai colocar a alimentação de oxigênio, porque para que a reação aconteça, a gente precisa ter os dois reagentes, tanto o metano quanto o oxigênio. E como que a gente vai colocar agora essa mistura? A gente vai inserir uma nova corrente de matéria, assim como ontem, contendo oxigênio puro. Quanto à vazão molar dessa corrente, gente, ontem a gente tinha alimentado estequiometricamente. Como a relação estequiométrica é de 2 para 1, então, em tese, só seria fazer 2 vezes 1, que é 2 mols por segundo. Só que hoje, a gente tem um excesso de O2, de 10%. Então, na verdade, a quantidade que a gente vai ter que alimentar é 2 vezes 1,1. Tá, gente? Acho que esse conceito deve estar claro na cabeça de vocês aí. Então, a gente poderia vir aqui e colocar 2,2 e dar Enter. Beleza. O DWSim já calculou o resto das propriedades termodinâmicas para essa corrente. Só que existe um jeito mais legal da gente fazer essa relação de 10% de excesso. Porque, por exemplo, se a gente fosse alterar a vazão molar dessa corrente de metano puro, para, por exemplo, 10, a gente ia ter que vir aqui na corrente de oxigênio e aumentar para 22, manualmente. Então, existe um jeito de colocar essa relação de excesso ou qualquer outra relação que o enunciado nos der na maneira automática, que o próprio software faça essa conta para você. Então, vou ensinar aqui como faz. Vamos voltar aqui a vazão do metano para 1 mol por segundo. E agora, a gente vai inserir aqui, ó, nessas abinhas, a gente procura a abinha de usuário, perdão, lógicos. E aqui a gente vai inserir a especificação, que a descrição é exatamente isso que a gente tem. Define uma variável como função de outra. Então, a gente tem a vazão de oxigênio em função da vazão de metano. Então, o que a gente vai fazer vai ser exatamente isso. O nosso objeto fonte, então, o que a gente já sabe qual que é a vazão de metano puro. Então, deixa eu colocar aqui, ó, trocar o nome desse bloco de especificação para excesso de O2. Se em algum momento eu falei excesso de ar, eu errei, tá, gente? É excesso de O2, mas em algum momento eu posso ter falado excesso de ar. Então, é 10% de excesso de O2. O nosso objeto fonte, então, é essa corrente de matéria aqui, metano puro. Vamos selecioná-la, metano puro. E qual que é a propriedade dessa corrente que nos interessa? É a vazão molar. Então, a gente vem aqui e seleciona vazão molar dessa corrente. Tá dando para entender, gente? Qualquer dúvida, me interrompam, por favor, tá? Pessoal chegando um pouquinho depois aí, gente, quem tiver com dificuldade de acompanhar, pode mandar aí no chat, tá? Fiquem à vontade. Bom, e agora, qual que é a nossa propriedade-alvo aqui do problema? A gente falou que é relacionar a vazão de oxigênio com a vazão de metano. Então, é a vazão de oxigênio, que é o objeto-alvo e a propriedade-alvo. Então, a gente vem aqui em objeto-alvo e seleciona o oxigênio puro, que é essa corrente de matéria aqui. E a propriedade-alvo, novamente, ela é vazão molar. Tá, pessoal? Então, aqui a gente escreve a expressão que vai relacionar essas duas variáveis que a gente selecionou. A expressão primeiro a gente coloca a relação estequiométrica, que é 2, vezes a quantidade de excesso, vezes 1,1. Aí a gente coloca também vezes o x. Qual que é esse x? O x é a variável fonte, tá, gente? É uma continha de multiplicar, na verdade. Que nem a gente fez com o metano, a gente pega a vazão molar dele, multiplicou por 2,2. E a gente encontrou a vazão do oxigênio. Então, a gente escreve isso em uma forma de uma expressão matemática, na forma de y igual a uma função de x. Na verdade, eu acho que isso aqui é complicar muito as coisas, tá? Acho que poderia ser a gente só digitar aqui 2,2 e ele já entender que é 2,2 vezes x.
Mas, infelizmente, esse é o jeito que o software entende as equações. Beleza, pessoal? Então, dando calcular aqui no fluxograma, a gente pode observar que ele faz esse ajuste de o excesso de oxigênio de maneira automática. Então, nós temos aqui a corrente de metano 1 e a corrente de oxigênio 2,2. Certo, pessoal? Eu acho que eu acabei esquecendo de fazer uma coisa. Quando a gente insere a corrente de matéria, a gente tem que alterar aqui a quantidade dos componentes. Eu acabei não alterando aqui, gente. Então, a corrente, na verdade, que eu escrevi aqui, que metano puro, na verdade, é uma mistura. Aqui, então, a gente vem aqui em apagar as frações molares, as quantidades dos componentes, e coloca 100% de metano. Coloca 1 metano e clica em aceitar. E agora a gente faz a mesma coisa para o oxigênio puro. A gente vai aqui na corrente de oxigênio puro, quantidade dos componentes, apaga todas essas frações molares aí e coloca 1 no oxigênio e aceita. Certo? Estou conseguindo acompanhar, gente? Alguma dúvida? Escreve aí no chat. Beleza? Vou esperar alguém responder aí. Se está ficando claro o entendimento, se eu estou indo rápido demais. Alô? Pessoal, podem falar. Ó, a Sayonara respondeu. Tudo certo. Beleza, a Sayonara falou que está tudo certo. Eu vou assumir então que ela representa todo mundo. Repete essa parte dos componentes, por favor. Com certeza, Samara. Sempre que você quiser que eu repita alguma coisa, pode falar, tá? Gente, eu acabei esquecendo de fazer isso. Como essa corrente é de metano puro, a gente precisa alterar a fração molar dessa corrente. Como que a gente faz isso? A gente clica na corrente. Aí aqui vai aparecer a abinha dados de entrada, condições de operação. Aí é essa outra abinha aqui do lado, que você vai em quantidades dos componentes. Aí você clica aqui e vai abrir uma abinha com todas as frações molares dos componentes que tem nessa corrente. Aí, no seu caso, deve estar desse jeito aqui, assim, peraí. 0,25 para todos. Aí você clica em apagar e coloca 1 na de metano. E agora você clica em aceitar. Entendeu? Então, mais uma vez, você clica na corrente, vem em dados de entrada, clica em quantidade dos componentes e coloca 1 no metano, 0 em todos os outros, e daí clica em aceitar. Deu para entender agora, Samara? Se quiser, eu posso repetir de novo. Beleza. Aí, agora você faz a mesma coisa para a corrente de oxigênio. Você edita ali na quantidade dos componentes, vai estar 0,25 em todas. Então você coloca 0 em todo mundo, menos, quer dizer, 0 em todo mundo que não seja o oxigênio, 1 no oxigênio, e aí você clica em aceitar. O que a gente está fazendo quando a gente coloca isso? A gente está dizendo que essa corrente de matéria é oxigênio puro, entendeu? E essa corrente é metano puro. Ok? Todo mundo entendido? Parte da especificação também deu para entender, beleza? Bom, ninguém falou mais nada, eu vou dar continuidade. Mas aí vocês podem me interromper, tá, gente? Mandar no chat, que aí a Ananda me chama e eu respondo a dúvida de vocês. Bom, gente, agora a gente já tem o nosso metano. Já temos. A gente vai precisar alterar aqui a vazão molar dessa corrente de novo, tá? Aqui a gente vai precisar alterar para 1. Clica 1 e dá Enter. E a corrente de oxigênio, ela já vai ser calculada automaticamente pela nossa especificação. Beleza, gente? Agora, de acordo com o nosso fluxograma, a gente... Aqui, na verdade, não está representado, né? Aqui está uma corrente já de metano com O2 misturado, mas no DWSim a gente fez de maneira separada, tá? Vamos fazer aqui, então, misturar essas duas correntes com um misturador, que fica na aba misturadores/divisores, misturador de correntes. Vamos dar um nome aqui para ele de misturador 1. Mas se vocês quiserem, não precisa nem colocar nome, tá, gente? É um preciosismo meu. E vamos misturar essas duas correntes, a corrente de metano puro e a corrente de oxigênio puro.
metano puro, que é a corrente de entrada 1, e a corrente de oxigênio puro, que é a corrente de entrada 2. Para que ele consiga calcular o fluxograma, a gente precisa de uma corrente de saída. Então, a gente cria e conecta uma corrente usando esse raiozinho, criar e conectar. Assim, ele já cria e conecta essa corrente que ele acabou de criar. Agora, nós temos finalmente essa corrente misturada que a gente tem aqui no nosso fluxograma. Eu vou até pintá-la de vermelho para ficar um pouco mais claro. Essa corrente que está de vermelho aqui é a corrente que a gente acabou de criar no DWSim. Tá, gente? Então, agora, essa nossa corrente, a gente deveria misturar ela com a corrente de reciclo, certo? Assim como está no fluxograma. Só que percebam uma coisa, eu não sei muita coisa sobre essa corrente de reciclo ainda, porque o DWSim ele faz os cálculos da esquerda para a direita. E a corrente de reciclo, ela está aqui na saída do processo. Então, na verdade, eu não sei nada sobre essa corrente de reciclo ainda. Entendeu, gente? Então, eu vou fingir, por enquanto, que ela não existe e que essa corrente aqui ela é alimentada direto no reator. Beleza, gente? Porque não tem como inserir uma corrente que eu não sei as configurações dela, sabe? Eu sei que ela é 100% de metano, mas eu não sei a vazão molar dela. Então, a gente vai deixar ela de lado por enquanto. Ok? Qualquer dúvidas? Vão me dizendo. Bom, agora chega o momento da gente inserir o reator no nosso fluxograma. Nós vamos aqui em reatores. A gente adiciona o nosso reator de conversão, porque o que a gente tem do processo é a porcentagem de conversão do reagente. Beleza? E antes de conectar todas as correntes aqui do reator, a gente precisa inserir uma reação. Eu acho que foi essa parte que eu falei um pouco rápido na aula de ontem, então eu vou mais lento agora. Primeiro a gente vem aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse, mas tem a parte que está escrito calcular, fluxograma, dinâmica. Um pouquinho mais para a esquerda e para cima tem a aba escrito configurações, tá? Aí você clica nessa engrenagemzinha aqui de configurações e vai abrir essa janela. Vou esperar um pouquinho e vou mostrar aqui de novo onde que fica essa abinha de configurações. Fica ali um pouquinho mais em cima à esquerda do fluxograma. Tá? Eu acho que tem outro jeito de abrir essa abinha também. Deixa eu ver. Editar configurações da simulação. Você vai lá em editar configurações da simulação ou também tem Alt S. Você consegue abrir essa abinha. Eu sabia disso, na verdade. Vivendo e aprendendo. Bom, gente, então, dentro da aba de configurações, a gente vai na abinha de reações. Porque é o que a gente quer inserir, né, gente? A gente vai inserir uma reação química. Então, como eu falei, a gente vem aqui em mais, adicionar reação e seleciona conversão, porque é o que a gente tem da reação. Só relembrando, gente, tem vários tipos de reações aqui, porque basicamente você vai selecionar para colocar uma reação química, além da estequiometria, você precisa de pelo menos uma informação. Você pode ter a conversão dessa reação, a constante de equilíbrio dessa reação, a constante de velocidade dessa reação, ou a parte catalítica heterogênea, que é, na verdade, um pouco mais complicado, porque você precisa de uns parâmetros do catalisador. Finge que isso aqui não existe por enquanto, a não ser que você já tenha feito cinética. Aí você sabe disso mais do que eu, na verdade. Mas, enfim, vamos inserir a nossa reação de conversão. Inserindo a reação de conversão, a gente pode colocar um nome para ela. Vamos colocar assim como ontem, queima de metano. Não dei Enter ainda. E agora, a gente precisa selecionar quais componentes que vão fazer parte dessa reação, assim como ontem. Então, a gente vai incluir todos esses componentes de ontem, de todos os componentes da simulação, porque todos eles fazem parte da reação. E como a gente tem a conversão do metano, que é o nosso reagente limitante, a gente vem aqui e seleciona ele como componente base, CB. Faz um tiquezinho no metano também. E agora a gente insere os coeficientes estequiométricos dessa reação. O metano é -1, que ele é um reagente e tem um 1zinho atrás dele. O oxigênio é -2, que ele é um reagente também, tem um 2 atrás dele. A água é 2,
positivo, porque ela é um produto. E o dióxido de carbono é 1, porque ele também é um produto. Certo, pessoal? Espero que todos tenham conseguido acompanhar até aqui. Se não tiverem, mandem no chat aí. Agora o que a gente vai fazer é inserir a Leandro, porcentagem. a Samara Perdão. perguntou aqui, ó. Repete essa parte dos componentes, por favor. Ah, tá. Beleza, com prazer, Samara. Agora, na parte da reação, a gente vai precisar incluir todos os componentes que fazem parte da reação. Então, como todos os componentes que estão aqui na simulação fazem parte da reação, então a gente vai precisar incluir todos eles. Então, você marca um tiquezinho ali em incluir todos os componentes. Agora, como você sabe qual desses componentes que a gente incluiu que é o componente base? É o componente do qual você sabe a conversão desse componente, tá? Então, na maioria das vezes ele também é o reagente limitante. Como a gente sabe que o reagente limitante, nesse caso, é o metano, porque a gente falou anteriormente que o oxigênio estava em excesso, então a gente marca o metano como componente base, ok? Os coeficientes estequiométricos, basicamente só olhar lá na reação, o metano -1, o oxigênio -2, a água 2 e o dióxido de carbono 1. Conseguiu aí, Samara? Acredito que sim, Leandro. Acho que essa pergunta me confundiu, acho que você já tinha respondido anteriormente. Aí acredito que ninguém tá com dúvidas nessa parte, não. Mas se tiverem é só falar, tá certo? Ah, tá, não, entendi, ó. Repete essa parte dos componentes, acho que se referia a uma outra pergunta lá atrás, Foi, né? eu achei que era essa, perdão. Não, tudo bem. É bom sempre falar as coisas duas vezes para marcar na cabeça do pessoal. Gente, a minha abinha do DWSim bugou um pouco aqui. Como vocês podem ver, atrás está o Meet, mas a gente consegue configurar o resto da reação até agora. Bom, o que nos resta agora é inserir a conversão da reação, que a gente sabe que é de 90%, e a fase na qual essa reação acontece. Se você tiver alguma dúvida com relação a qual das fases essa reação acontece, coloque mistura, tá? Que a reação vai acontecer nas duas fases. Mas caso sua reação aconteça em uma fase só, você pode especificar ela aqui. Beleza, gente? No mais, a nossa reação está configurada. A gente vem aqui, clica em OK, fecha a abinha de configurações, e agora a gente pode conectar todas as correntes ao nosso reator. A gente conecta a corrente misturada ao reator, cria as duas correntes de saída, utilizando o raiozinho, criar e conectar, criar e conectar. E a gente cria também a corrente de energia, tá? Eu acabei não falando, mas de acordo com o nosso fluxograma, o reator ele é adiabático. E a configuração padrão do reator já é ele ser adiabático. Certo, pessoal? Bom, para quem não se lembra da aula de ontem, a corrente de cima ela é a saída gasosa do reator. Então, vou colocar o nome gás aqui para ficar mais fácil de lembrar. E a saída embaixo do reator é a saída de líquido do nosso reator. Como vocês podem perceber, não há nenhum líquido que sai desse reator, porque metano e oxigênio, né? Todo mundo sabe que são gases na temperatura ambiente. Agora nós temos nossa corrente de gás. Nessa corrente de gás, vamos ver quais componentes que estão presentes nessa corrente de gás. Como que a gente faz isso? Clica na corrente de gás, vai em resultados, e ali em propriedades dos componentes, a gente consegue ver quais componentes que tem. A gente está conseguindo ver aqui que é uma corrente que tem todos os componentes da simulação. Vamos ver em vazão molar para ficar mais simples. Para fazer isso, você altera a base para vazões molares. Tá? Então, tem 0,1 mol por segundo de metano, que não reagiu, 0,4 de oxigênio, que também não reagiu, né? Que sobrou, na verdade, 1,8 mol por segundo de água, que foi produzida, e 0,9 mols por segundo de CO2, que foi produzido. Aí, gente, a gente percebe que a gente tem aqui um reagente que não foi reagido, né?
Então, nessas partes, o cérebro do engenheiro químico já ativa, fala assim, opa, vamos reciclar esse reagente ao processo para ver se a gente consegue reagir ele mais, né? E assim a gente aumenta a nossa conversão global. É para isso que serve a corrente de reciclo quando a gente está falando de um processo com reação. Então, a gente já pode esperar que a nossa conversão por passe, ela é 90%, mas a nossa conversão global, como a gente está reciclando um reagente que não foi reagido, ela vai ser maior que 90%. Isso é bem interessante no ponto de vista de economizar matéria-prima, etc. Todas aquelas coisas que vocês já devem ter visto no curso, né, gente? Então, o que a gente vai fazer? Separar o metano que está nessa corrente. Aqui, ó, nesse fluxograma, é a operação de separação. E ontem a gente viu que o bloco perfeito para fazer isso, separar só o metano que está misturado nessa corrente, é o separador de componentes. Aqui, na verdade, o nome dele está separador de substâncias, mas é a mesma coisa, se deu para vocês entenderem, né? Então, a gente arrasta ele para o nosso fluxograma. Ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai conectar a corrente de gás no separador de substâncias, vai criar as três correntes, corrente de saída 1, corrente de saída 2 e a corrente de energia, utilizando o raiozinho. O WC deu uma bugada. Pronto, voltou. Convergiu o fluxograma. Mas a gente não especificou ainda os fatores de separação do metano. Vamos colocar aqui que a gente quer separar 100% do metano que está na corrente de gás. Então, coloca 100, digita Enter, e o metano ele vai estar na corrente de saída 1. Tá? Então, na corrente que ele saiu como corrente 6, MSTR6, vamos alterar para metano reciclado. Vamos colocar reciclado, para a gente saber que ele vai ser reciclado. E a corrente 7, pessoal, é tudo o que sobrou, toda aquela corrente gasosa menos o metano. Então, eu vou colocar efluente gasoso. Ok, gente? Todo mundo conseguiu fazer essa separação do separador de substâncias? Para ver se deu certo, passa o mouse em cima da corrente metano reciclado e vê se a vazão molar dele é 0,1 mol por segundo. Nanda, tem alguém mandando alguma coisa aí no chat? Por enquanto não, Leandro. Acredito que o pessoal está conseguindo. Como você está explicando bem devagar, né? Bem pausadamente. Acho que está Então dando tá bom. para entender. Beleza. Bom, gente, caso vocês queiram ajustar um pouquinho o fluxograma para ele ficar mais bonito, por exemplo, aqui na nossa imagem, a corrente de ciclo está vindo para baixo, né? Mas aqui no DWC ela está saindo em cima. Se a gente for colocar ela para baixo, vai cortar no meio aqui, vai ficar bem feio. Tem um truque para fazer isso, você clica com o botão direito do mouse em qualquer objeto do fluxograma e você consegue girar ele de ponta cabeça, girar ele quantos graus você quiser aqui em girar ou inverter horizontalmente. No caso, eu vou girar como que chama isso aqui? Separador de substâncias 180 graus. Certo? E aí a gente vai colocar essa corrente de metano reciclado. Tá vendo que ela está virada para a direita também? Ela vai ser reciclada, então seja interessante que ela esteja virada para a esquerda. A gente clica com direito nessa corrente, coloca inverter horizontalmente. Tá, beleza. Agora dá realmente para ver que essa corrente ela vai ser reciclada, né? Aí vocês podem ajustar um pouco o fluxograma aqui para ele ficar mais esteticamente agradável. No meu caso ele vai ficar assim mesmo, não muito bonito. E agora a gente vai reciclar essa corrente de metano. Como que a gente pode fazer isso? Um jeito que você pode estar pensando agora é simplesmente vir aqui no misturador e colocar corrente de entrada 3, metano reciclado. A gente vem aqui, vamos clicar em calcular o fluxograma. Então faça isso, tá, gente? Só por fim de demonstrações. Forçar recálculo. Ele não está querendo recalcular. Olha lá. Apareceu um erro no DWSim.
Por que apareceu esse erro, gente? Por causa do seguinte, o erro está escrito assim, ó, loop infinito detectado. Por favor, ensina bloco de reciclo. Por que acontece? Vocês conseguem perceber que o DWC ele calcula da esquerda para a direita, né, na ordem que a gente colocou os objetos. Então, o metano reciclado, ele é um resultado do cálculo DWSIM, né? Ele está lá na frente do processo, só que ele está logo aqui na entrada. Então, é como se a entrada dependesse da saída, que por sua vez depende da entrada, que depende da saída, e etc. E se você não dá um critério de parada, para quando ele vai parar esse cálculo, ele vai fazer esse cálculo infinitamente. E é para isso que serve o bloco de reciclo, que fica aqui em lógicos e reciclo. Isso aqui pode ser uma ideia muito nova para quem não tem muito contato com simuladores de processos, mas quem já mexeu com o Aspen Plus ou Aspen HiSys já é bem familiarizado com essa ideia de reciclo. O fato de existir um reciclo na simulação, isso só num simulador orientado, aliás, perdão, num simulador sequencial modular, tá, gente? Que ele resolve partes do fluxograma por vez. O fato de existir esse reciclo já implica em iteração no fluxograma. E toda iteração pressupõe um critério de parada, porque senão você vai ficar fazendo esse recálculo aí 1 milhão de vezes. Como eu falei, o WSIM dá até um pane ali, né, gente? E é para isso que serve o bloco de reciclo, então. Inseri ele aqui no fluxograma, cliquei e arrastei ele. E agora, no reciclo, a gente precisa conectar uma corrente de entrada, uma corrente de saída. Mas antes da gente fazer isso, vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros de cálculo aqui do reciclo. Não sei se todos vocês já fizeram cálculo numérico ou métodos numéricos. Deixa eu perguntar aí, quantos de vocês já fizeram a disciplina cálculo numérico ou métodos numéricos? Não sei como que chama aí na UFAL. A Ananda já fez. Métodos numéricos, né? Amanda também. A Ananda e a Amanda. Tá, gente. Bom, então, para quem já fez cálculo numérico, isso aqui é muito evidente, né? Iterações é o tanto de vezes que ele vai recalcular o fluxograma e o número máximo de iterações é o número máximo de vezes que ele vai fazer isso. Se o cálculo não convergir, não chegar num resultado, ele vai parar nesse número máximo, para o seu computador não explodir, resumindo. Mas mais importante do que o número máximo de iterações, gente, é a tolerância, tá? O que é a tolerância? O que significa tolerância? Tolerância, resumidamente falando, quanto maior a sua tolerância, maior o erro que você tolera na sua simulação. E ela fica menos precisa, tá? Em compensação, se você quer um resultado muito preciso, aí você vai lá e coloca uma tolerância aqui, por exemplo, de 0,00001. A sua simulação vai demorar mais tempo para convergir. Tá? Então, tudo depende do qual é a precisão que você quer do seu resultado. Ou se você está com pressa do resultado, aí você vai ter uma precisão menor. Entendeu, gente? Quem mexe com simulação, CFD, é tudo a mesma coisa. Direto a gente tem que fazer esse balanço entre velocidade e precisão no nosso cálculo. Como a gente faz isso? Mexendo na tolerância. No mais, para fins didáticos, para fim de curso, vamos manter a tolerância padrão, tá, gente? Que é de 0,1 kg por segundo. Caso algum dia o seu DWSIM esteja demorando para convergir com blocos de reciclo, às vezes você tem 8 reciclos no seu fluxograma, porque tem gente que faz TCC usando DWSIM, tá, gente? E aí tem muitos reciclos, 8 blocos de reciclo, e aí fica bem complicado a convergência. Aí o que você vem aqui, você vai lá e aumenta a tolerância. Alguma dúvida aí, gente, com relação a esses conceitos? Mas eu tô aqui mais comentando por cima mesmo. Para fins de curso, a gente não precisa saber muito disso, não. É mais um bônus. Mas todo mundo conseguiu entender? Eu tô conseguindo, tá? Tranquilo. Inclusive, Beleza. bastante legal a explicação. Obrigado. Bom, gente, agora onde que a gente insere o reciclo? Muitos de vocês devem estar pensando, a gente insere o bloco de reciclo na corrente de reciclo, né? Na verdade, não, gente. Com o fluxograma desse jeito que a gente está aqui, o que a gente precisa fazer é cortar uma dessas correntes, tá? O nome é esse mesmo, o nome técnico é cortar uma corrente e inserir esse reciclo no meio.
A gente podia fazer isso, ó, nessa corrente aqui, a corrente misturada, nessa corrente de gás, na verdade são só nessas três, na corrente de metano reciclado, corrente misturada e na corrente de gás. Em uma disciplina mais avançada de simulação, aqui na UEM a gente tem análise, simulação e controle de processo, uma disciplina bem complicada do quarto ano. Você estuda aí qual que é a melhor corrente de corte para você fazer, para o seu processo convergir mais rápido. Alguns simuladores até apontam para você. O Aspen Plus, ele percebe que você está querendo inserir um reciclo, e ele fala assim, essa é a melhor corrente de corte. O DWSim, ele não faz isso, ele não tem essa funcionalidade. Eu acho que nunca vai ter, o Daniel Wagner nunca falou que isso era uma prioridade dele, então, mas a priori, todo o reciclo vai convergir, tá? A não ser que você esteja naquela situação que eu falei lá, com muitos reciclos. Então, para fins de simplicidade, novamente, vamos cortar na corrente de reciclo mesmo. Como que é cortar a corrente? Vamos primeiro desconectar ela do misturador. Vamos ali no misturador, desconectar. Beleza. Agora vamos conectar essa corrente metano reciclado no reciclo. Metano reciclado conectou ao bloco de reciclo. Vou inverter horizontalmente ele para ficar mais bonito. Agora vamos criar e conectar uma nova corrente. Beleza? Como que a gente vai chamar essa nova corrente? Vamos chamar de metano reciclado 2, tá? E onde que a gente vai inserir essa corrente de metano reciclado 2? No misturador. Beleza, gente? Perceberam por que chama cortar uma corrente? Porque a gente fez um corte aqui, inseriu o reciclo e fechou o fluxograma de novo. E agora está tudo pronto. É só a gente clicar em calcular, rezar 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso. Tô brincando, gente. Num fluxograma simples assim, com certeza ele vai convergir. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Quem não conseguiu acompanhar, avisa aí de novo. Que eu faço de novo. Então é só a gente clicar em calcular aqui. No meu caso, ele não está indo. Às vezes ele não recalcula o fluxograma. Então você clica nesse botão cinza aqui, ó, forçar recálculo. Que ele vai calcular tudo desde o começo. Esse botão cinza. Aí agora ele está calculando. Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida, vamos ver no chat. Alguma dúvida? Nossa, demorando para convergir. Algo de errado não está certo. A gente pode experimentar aumentar a tolerância lá também, para ver se ele consegue convergir o fluxograma. É claro, gente, tá? O tempo de cálculo também depende bastante do seu computador. Se for um computador com processador bom, ele vai fazer esse cálculo mais rápido. O de vocês está fazendo o cálculo do fluxograma também? Sim? Não, pera, esse sim foi 3 minutos atrás. Tá, gente, olha o que aconteceu. Ele não convergiu porque ele chegou aqui no número de iteração 50. Tá vendo, ó? Loop do reciclo 50, erro médio do reciclo menos 0,05%. O que é isso? Ele estava chegando bem perto de convergir. Ah, não. Na verdade, ele convergiu aqui sim. Dentro da tolerância, tá, gente? Então ele convergiu o fluxograma. Ah, eu coloquei para executar mais uma vez só para ele ficar todo azulzinho. Ele conseguiu converger o reciclo, gente, mas vocês viram que demorou 50 iterações. Então, às vezes, é interessante até aumentar esse número máximo de iterações aqui e ter um pouquinho mais de paciência para o processo convergir. Tá bem, gente? A Leandro? Sayonara Isso. perguntou ali. Ah, tá. Obrigada, Bruno. Ela Ah, tá. perguntou qual foi o pacote de propriedades usado. Beleza. Sayonara, não sei se é assim que pronuncia seu nome, me desculpa se estiver errado, mas o modelo que a gente está usando nessa simulação é o Lady-Raoult, que considera os gases e as soluções como ideais. Beleza? Ok. Qualquer dúvida pode ir perguntando. Bom, gente,
No mais, o nosso processo convergiu, o reciclo foi convergido com sucesso, tá? E agora a gente pode responder aquela pergunta do enunciado. Não sei nem se vocês lembram da pergunta, mas qual a conversão global? Tá bom, gente? Então a gente tinha aqui que a conversão de único passe era 90%, agora a gente pode calcular a conversão global. Como que a gente pode fazer isso? Vocês podem, antes disso, a gente precisa revisar a formulinha aqui de conversão global, que eu vou pegar aqui nos meus papéis para mostrar para vocês. Eu vou inserir aqui no fluxograma só para todo mundo conseguir assistir na apresentação. Mas basicamente ela é assim, ó. Metano que sai do reator, tá ficando bem feio isso. Metano que sai do reator menos metano que entra no processo. Tudo isso dividido, vou fazer uma barrinha aqui, bem gambiarration mesmo. Ai, tá, não vou conseguir fazer isso. Tá, dividido por metano que entra no processo. Certo, gente? Então essa é a formulinha de conversão global. E como a gente pode calcular isso? A gente pode vir aqui nas correntes, clica aqui na corrente, resultados, e faz a conta na mão mesmo, tá? Eu vou fazer de teste primeiro. Então, o tanto de metano que a gente tem alimentando no processo é 1 mol por segundo, tá? O tanto de metano que a gente tem aqui saindo do reator é 0,111 mol por segundo. Então a gente faz essa conta e divide pela quantidade alimentada, que é 1 mol por segundo. Tá? Vou pegar aqui uma calculadora para fazer essa conta. Bom, gente, fazendo essa conta, na calculadora, eu encontrei o valor 88,89%, tá? Mas alguma coisa está errada. Provavelmente essa fórmula não é a certa, tá, gente? Mas, depois eu posso pegar a fórmula correta e a gente calcular a conversão global. Vamos deixar essa pergunta aqui de lado e eu vou ensinar vocês a usar a planilha do DWSim, que é o que eu ia ensinar vocês para fazer mesmo, tá? Se alguém conseguir apontar o erro dessa fórmula aqui, Bruno, se você conseguir ver aí qual que é a fórmula da conversão global para a gente conseguir calculá-la depois a gente retoma nesse problema, beleza? Tá. No mais, gente, vou ensinar vocês a usar a planilha do DWSim. Para usar a planilha do DWSim, não sei se vocês já perceberam, mas aqui em cima do fluxograma, a gente tem fluxograma, dinâmica, quantidade de matéria e planilha. Clicando em planilha, vocês vão perceber que existe nativamente no DWSim uma espécie de Excel. Sim, por incrível que pareça. Tá, gente? E aqui a gente pode usar muitas operações aritméticas simples, a gente não pode usar as funções do Excel, tá? Por exemplo, não sei se vocês manjam muito de Excel, mas tem aquela função procv, ou proch, mas aqui não tem isso, mas a gente pode fazer operações básicas. Então, por exemplo, se aqui na planilha A1 eu colocar 3,5, aqui na planilha 2 eu colocar número 2, se eu quiser fazer a divisão dessas duas células, eu posso vir aqui na planilha D1, estou falando planilha, mas é célula, tá? Na célula D1, escreve igual, aí aqui a gente não pode fazer como no Excel, que a gente pode colocar igual e clicando nas células, a gente tem que escrever o nome das células mesmo, então a gente coloca igual A1 dividido por A2, tá, gente? A gente tem o resultado da conta aí, que 3,5 dividido por 2 é 1,65. Ah, muito legal, Leandro, mas isso não tem utilidade nenhuma. Verdade. E é por isso que na planilha do DWSim você pode fazer outras coisas muito legais também, como importar informações do fluxograma. E era isso que eu ia utilizar para calcular a conversão global. A gente ia fazer o cálculo aqui dentro do DWSim mesmo. Não deu certo, mas a gente pode calcular uma outra coisa, tá? Então, vamos supor, vamos pegar a vazão molar da corrente de metano puro. Vamos aqui, clica com direito na célula,
vai importar propriedade de objeto, clica aqui com o esquerdo, aí vai abrir uma telinha. Essa telinha aqui, ela é bem intuitiva. Você vai selecionar qual o tipo de coisa que é, no nosso caso é uma corrente de matéria, o objeto, qual corrente de matéria que é, né? Então a gente está se referindo à corrente metano puro, e a vazão molar dessa corrente, unidades mol por segundo. Tá, uma tela intuitiva, tudo bem. Mas aqui existem muitas propriedades das correntes. Olha só o tanto de coisa que tem. Tem a fração volumétrica da fase sólida. Nossa, tem muita propriedade mesmo aqui. Às vezes você pode se perder procurando. Tá, gente? Então, tomar com cuidado, fazer com atenção essa parte. Uma outra coisa bem legal, que como vocês podem ter visto, a gente pode importar essa propriedade de qualquer unidade que a gente quiser, né? Mas vamos importar em mol por segundo mesmo, só para fins de cálculo. Temos aqui, então, a propriedade vazão molar dessa corrente de metano puro. Dá até para escrever aqui uma célulazinha. Vazão molar da corrente de metano puro. E assim, gente, em alguns exercícios de balanço de energia, balanço de massa, algumas perguntas são feitas desse gênero. Qual a razão de, por exemplo, sei lá, vazão molar de uma corrente dividido pela vazão molar de uma outra corrente. E aqui no DWC a gente poderia responder essas perguntas. Vamos pegar a vazão molar de oxigênio puro. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora. Importar propriedade de objeto, corrente de matéria, oxigênio puro, vazão molar em mol por segundo. Tá? Do mesmo jeito que a gente fez com metano puro, só que com oxigênio puro. Temos aqui o valor da vazão molar de oxigênio puro. Agora a gente pode calcular essa razão. Razão das vazões. Como a gente faz isso? Igual D5 dividido por D4. Tem o resultado aí. 2,2 dividido por 1 é 2,2. Até onde eu sei. Gente, no mais, alguém tem alguma dúvida até agora? Na aula de hoje a gente passou, só para fazer um breve remember, né? A gente passou o bloco de especificação, que serve para colocar excessos. A gente revisou a parte do reator, a corrente de reciclo, que quase não convergiu, mas convergiu, e essa parte de planilha, tá? Eu não vou passar muito mais coisa da parte de planilha, porque é mais curiosidade mesmo, quem quiser mexer mais a fundo, dá para você exportar uma propriedade também, olha que legal. Mas eu não vou mostrar aqui para vocês, tá? Tem a última parte do curso que eu queria passar, que... Leandro, só interrompendo um pouquinho, a fórmula eu acho que estava certa mesmo, da conversão global. Aqui, É ó, mesmo? molde de reagente limitante na alimentação fresca, menos molde de reagente limitante na saída do processo global, dividido por molde de reagente limitante na alimentação Ah, fresca. é na saída do processo global, Isso. é que eu coloquei na saída do reator, É, entendeu? Bom, se for na saída do processo global, aí a conversão vira 100%, porque aqui não sai nenhum metano, entendeu? Não sai... a gente pode ver aqui que a fração molar de metano é muito grande. E aí acho que tá certo, eu acho que isso aqui tá errado. Ó, isso aqui tá errado mesmo, gente. Então não é CHK que sai do reator, sai do processo. Faz mais sentido mesmo. E aí, então, a resposta à nossa pergunta, a conversão global, é de 100%, que a gente sabe que é maior que 90%, gente. Por isso que é sempre interessante colocar reciclos nos nossos processos para aumentar a conversão. Certo? e faz Obrigado, até um Luiz. pouco mais de sentido, porque a gente está reciclando todo o metano ali, né? Exatamente, né? O metano que não reage, a gente coloca ele para reagir de novo, né? Basicamente. Isso. Mas beleza, Bruno. Alguém tem uma dúvida com relação aos conteúdos que foram passados até agora? Eu vou passar para uma outra simulação, uma coisa completamente diferente agora. Não? Amanda, tá tudo certo? Por mim, tranquilo, Leandro. Beleza. Inclusive, essa função eu não sabia que tinha uma planilha, né? Simulando o Excel. Que massa. Muito legal O mesmo. DWC ele tem um monte de coisa, assim, que deixa ele Eu muito mais adoro fácil mexer de utilizar. com Excel, facilita bastante a minha vida. Depois eu vou dar uma olhada Uhum. nessa função aí. O problema é que eu acho que ele até tem umas funções nativas aqui, ô Ananda, mas eu uso mais ele para fazer operações aritméticas mesmo, divisão, soma, etc. Por exemplo, essa coisa da conversão global, né?
eu faria aqui no DWSim mesmo, não faria na calculadora, como eu fiz. Entendi. Bom, gente, como ninguém manifestou ter alguma dúvida, eu vou fechar essa simulação aqui, gente, e agora a gente vai iniciar uma nova. Só que antes de iniciar essa nova simulação, vamos ver qual o problema que a gente vai resolver, né, gente? Como muita gente já falou que já fez termodinâmica ou que está fazendo agora, muito que é estudado lá em termodinâmica são os ciclos, né? Os ciclos termodinâmicos, ciclo de refrigeração, ciclo de produção de potência, dentre outras coisas. Eu ia ensinar como utilizar o compressor, a bomba e a turbina de maneira isolada, né? Mas para quem entendeu a explicação do aquecedor e do resfriador, é muito parecido. Você tem uma informação da corrente de saída e seleciona lá a especificação. E então a gente vai resolver um ciclo termodinâmico para ficar um pouco mais interessante, tá, gente? E para isso, eu vou pedir só um segundinho de vocês, porque eu vou abrir o livro Smith Van Ness. E aí eu vou precisar acessar minhas pastas do meu computador aqui, então eu vou parar a apresentação rapidão. Ok? Mas é muito interessante, realmente, poder simular os ciclos termodinâmicos. Quando eu estava estudando termodinâmica nesse semestre, a professora resolveu os exemplos na mão, né? E um exemplo eu resolvi fazer no DWSim, né? E é muito mais simples, não tem dificuldade nenhuma. Tá, gente? Então, vamos pegar um exemplo do capítulo 7 de termodinâmica. Na verdade, capítulo 8. Vou voltar a apresentar. Quando vocês estiverem vendo, me avise. Já estamos vendo. Beleza, gente. Então, o capítulo 8 de termodinâmica é produção de potência a partir de calor. O que é isso? Aquelas usinas que produzem energia elétrica, as usinas termoelétricas, né? Você queima algum combustível na caldeira, a água líquida vira vapor, passa numa turbina, produz trabalho, aí você condensa e repete. Vou mostrar aqui uma... Aqui. Planta de potência a vapor simples. É esse aqui que a gente vai simular no DWSim. O bloco de reciclo a gente já aprendeu a utilizar, então a gente vai conseguir fechar esse ciclo sem problema nenhum. A caldeira nada mais é do que um aquecedor, o condensador nada mais é do que um resfriador, a turbina é uma turbina e a bomba é uma bomba. Então, vamos pegar aqui um exemplo. É interessante aqui essa parte de ciclo de Rankine também. Eu não vou ficar falando muito da parte teórica, vamos mais na parte prática mesmo, que acho que vocês devem estar cansados de aula teórica já. Vamos resolver esse exemplo 8.1 do livro de termodinâmica. Então vamos ler ele aqui. Vapor de água gerado em uma planta de potência na pressão de 8.600 kPa e na temperatura de 500 graus Celsius é alimentado em uma turbina. Beleza, a gente já tem a pressão e a temperatura de uma das correntes, é facinho de jogar ela no DWSim. Tá, ela entra numa turbina, ao sair da turbina ela entra em um condensador a 10 kPa. Então ela sai dessa turbina a 10 kPa. Então, quando o vapor passa no condensador, ele é condensado, vira líquido saturado, então ele é bombeado novamente para a caldeira, tá? Não vamos se importar muito com essas perguntas, vamos só realmente simular esse problema aqui no DWSim mesmo. Então, já estamos aqui com a nossa simulação aberta e começando. Bom, primeiro vamos clicar aqui em próximo, né? O único componente que a gente vai ter na nossa simulação é a água. Então a gente vem aqui e digita water. Tá? E o livro de termodinâmica ele resolve esse exemplo usando as tabelas de vapor. Bom, então a gente vai resolver usando as tabelas de vapor também. Tá? As tabelas dos dois eles têm um pouquinho de diferença, mas o resultado vocês vão ver que vai dar muito próximo. Beleza? Sistema de unidades, deixa eu ver aqui qual que ele utiliza. Gente, ele coloca a pressão em quilopascal e a temperatura em graus Celsius. Então, vamos criar um sistema de unidades que seja dessa maneira. Criar um novo, colocar aqui, termodinâmica. Temperatura em graus Celsius e a pressão em quilopascal. Vou deixar o resto no jeito como está mesmo. Ok, clicando em adicionar, finalizar. Ok, gente? Alguma dúvida?
até o momento, todo mundo conseguiu iniciar a simulação. Se alguém não conseguiu criar o sistema de unidades, pode usar o sistema internacional mesmo, que não vai fazer diferença durante a simulação, tá? No mais, gente, vamos inserir então. Como que a gente vai começar a nossa simulação? Vamos começar pelo vapor da água gerado na pressão de 8.600 kPa e na temperatura de 500 graus Celsius, que alimenta uma turbina. Vamos arrastar aqui uma corrente de matéria. Então, vamos colocar o nome dele aqui. Vapor d'água. A especificação que a gente tem é a temperatura e a pressão mesmo. Então, vamos colocar aqui a temperatura de 500 graus Celsius e a pressão de 8.600 kPa. Só digitar e dar Enter. A vazão máxima, o exercício ele não dá, mas ele considera por quilograma, sabe? Tipo assim, como se tivesse uma vazão de 1 kg por segundo correndo no ciclo, entendeu? Então, a gente vai colocar 1 kg por segundo mesmo, por enquanto, tá, gente? É que o livro de termodinâmica ele gosta de responder as coisas, como posso dizer, por quilo ou por mol. O WC ele não consegue fazer esse tipo de coisa. Você precisa especificar a vazão máxima ou a vazão molar. Vamos colocar 1 kg por segundo. Beleza, gente? Acho que isso vocês devem ter conseguido fazer. Então, ele diz que esse vapor d'água é alimentado em uma turbina. E ele sai da turbina a 10 kPa. Então, a gente vem aqui e agora eu vou apresentar um módulo novo para vocês, um bloco novo de WSIM para vocês. A gente aqui na aba de pressão, a gente tem muitos blocos, na verdade, né? O segmento de tubulação, placa de orifício, compressor, a bomba, a turbina, ou também conhecido como expansor, e a válvula. No caso, a gente clica e arrasta na turbina e arrasta ela por fluxograma. Vamos dar o nome dela de turbina. Vamos conectar o nosso vapor d'água na nossa turbina. Eu vou criar a corrente de saída e a corrente de energia. Ok, gente? Procedimentos básicos de usar o DWSIM, você coloca uma coisa no fluxograma, conecta e cria tudo, né? Basicamente isso. Eu vou dar um nome para a corrente de saída também, da turbina. Vou colocar saída da turbina, para a gente não se confundir. E aqui, gente, a turbina ela tem uma corrente de energia, que a gente sabe que a corrente de energia de uma turbina ela é em forma de trabalho. Então, eu vou colocar aqui, ó, trabalho produzido. E dá Enter. Gente, o DWC ele não separa o que é calor e o que é trabalho. Para ele é só corrente de energia. Mas eu vou dar um zoom aqui para vocês repararem numa coisa um tanto quanto interessante. A setinha da corrente de energia está saindo da turbina. E como vocês podem ver, o sinal do trabalho produzido aqui está positivo. E para quem já fez balanço de energia, termodinâmica e tudo mais, sabe que o trabalho produzido na turbina é negativo. Só que é porque o referencial que a gente adota lá é entrando, né? Aqui é que nem um vetor, a gente inverteu a direção, então a gente inverte o módulo. Perdão, a gente inverte o sinal, tá, gente? Então é a mesma coisa. Então por isso que a gente sabe que aqui é o trabalho produzido mesmo e que é esse valor mesmo. Tá bem, gente? Qualquer dúvida com relação a isso eu explico de novo, mas basicamente é só pensar nessa flechinha como um vetor. Normalmente a gente coloca a energia entrando no sistema, aqui do WC ele já inverte o sinal para a gente para ficar positivo, tudo bonitinho. O compressor, gente, eu não vou apresentar porque ele é muito similar à turbina. Tá bem, gente? Só que a única diferença é que a setinha de energia dele está entrando no compressor, porque ele consome trabalho na maioria das vezes. Tá? Bom, gente, a informação que a gente tem da turbina é que a saída da turbina está a 10 kPa. Vamos inserir aqui a pressão na saída. Ó, que curiosidade, que coincidência, né? O tipo de cálculo ele já estava em pressão na saída, mas ele podia dar o ΔP, ou a potência gerada, ou qualquer outra coisa mais avançada, mas o cálculo padrão é a pressão na saída. Então, vamos colocar aqui pressão na saída de 10 kPa. Bom, beleza. Agora a gente sabe que essa corrente que sai da turbina entra num condensador onde torna-se líquido saturado. Vamos fazer isso então. Inserir aqui um térmico, relembrando lá da aula de ontem, resfriador. Qualquer equipamento que a gente retira calor de uma corrente, o DWSIM representa como um resfriador ou como um aquecedor, tá, gente? Nossa, meu DWSIM deu uma travada aqui. Tá, estamos com o nosso
Cara, peraí. Tem um... Vocês estão vendo isso na tela? Essa marcaçãozinha aqui? Deixa eu ver. Então, parece que Coisa, bugou, né? É. coisa mais estranha. Eu vou dar um zoom out e tentar evitar isso daqui. Espero que não atrapalhe o curso. Vamos dar o nome do resfriador de condensador. E novamente, agora bugou em outro lugar, gente. Que engraçado. Agora, a corrente de entrada que a gente vai conectar é a saída da turbina. Agora bugou em outro lugar. E a gente vai criar e conectar a corrente de saída e a corrente de energia, assim como a gente fez na turbina, tá, gente? E agora eu vou colocar aqui o nome da corrente que sai do condensador de líquido saturado. Aquele papo que eu falei lá da corrente de energia saindo, vocês podem observar isso aqui no condensador também, tá? Ele retira calor, então ele já inverteu a setinha pra gente. Vou colocar aqui, ó, calor retirado, para ficar mais didático possível. E qual que é o tipo de cálculo que a gente vai fazer? Qual a informação que a gente tem da saída do condensador? A gente sabe que a saída do condensador é um líquido saturado. Então a gente sabe a fração de vapor da corrente de saída. Então a gente vem aqui a tipo de cálculo, fração de vapor na saída. E qual que é a fração de vapor para um líquido saturado? Como é um dado de entrada, lembrando daquele papo de ontem, quando a gente está digitando, fração de vapor é igual ao título. Tá? Então, título igual a zero, líquido saturado, fração de vapor na saída zero. Temos aqui já o nosso líquido saturado. Vamos voltar ao nosso exercício. O que acontece com o nosso líquido saturado? Ele é bombeado para uma caldeira. Nossa, mas qual que é a pressão de saída dessa bomba? Meu Deus do céu. Gente, nos cálculos aqui de termodinâmica, ó, vamos voltar aqui no fluxograma. Tá? Nós estamos aqui, corrente 4. Nos cálculos aqui de termodinâmica, a pressão aqui na caldeira é constante. Então, a pressão daqui da corrente 1 é a mesma pressão da corrente 2, que é, vamos ver aqui, ó, 8.600 kPa. Então, é basicamente pegar esse líquido saturado e bombear ele até a pressão de 8.600 kPa. Como que a gente vai fazer isso? Vir aqui em pressão e inserir uma bomba. Inserindo essa bomba, a gente faz a mesma coisa. Conecta a nossa corrente de entrada, que é o líquido saturado, utilizando o raiozinho, cria uma corrente de saída e uma corrente de energia. Vamos dar um nome aqui para a corrente, líquido bombeado. E aqui é trabalho consumido pela bomba. Eu vou acelerar um pouquinho, porque o nosso tempo está ficando um pouco em cima da hora e porque essas partes são bem intuitivas mesmo. Mas se alguém tiver alguma dificuldade, pode me interromper. E a gente tem aqui a nossa bomba. Enter. Pressão na saída, 8.600 kPa. Temos aqui então o nosso líquido bombeado. O próximo passo dele então é entrar na caldeira. Então nós vamos inserir um térmico, que é um aquecedor, que irá fornecer calor para essa corrente, caldeira, e aqui a gente vai conectar a corrente de líquido bombeado e criar as duas correntes de saída. Opa, foi. Qual que é a corrente que sai aqui da caldeira, gente? É a mesma corrente que entra na turbina. E a gente vai precisar conectar o reciclo aqui no DWSim. Então eu vou chamar essa corrente que sai aqui da caldeira de vapor da água 2, para ficar mais evidente que a gente está se tratando de fechar o ciclo termodinâmico. Ai, escrevi errado. Vapor da água 2. Qual que é o calor que entra na caldeira? Bom, vou colocar o nome aqui. Calor fornecido. Faltou especificar uma coisa, gente, aqui na caldeira, que é a temperatura de saída. A gente sabe a temperatura de saída da caldeira porque ela é a mesma de temperatura que entra na turbina, que é 500 graus Celsius. Então, a temperatura na saída da caldeira é 500 graus Celsius. Agora, nos resta fechar o ciclo termodinâmico. Beleza, gente? Para fazer isso, como vocês podem perceber, o fluxograma ele não está em formato de ciclo. O DWSim ele tem uma função aqui que você clica com direito e ele faz assim, ó, executar layout automático. Cliquei aqui, vamos ver o que ele vai fazer.
Tá, ele deixa o seu layout do fluxograma mais bonitinho, automaticamente, tá? Aqui já fica mais fácil de a gente fechar o ciclo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou inverter horizontalmente essa corrente aqui, e inverter horizontalmente essa corrente aqui, para a gente conseguir fechar o ciclo mais bonitinho. Tá bom, pessoal? Então, agora nos resta inserir o bloco de reciclo. Vou colocar para inverter horizontalmente. A gente vai conectar essas duas correntes, porque a gente sabe que elas são iguais. Mas o WSIM precisa entender que elas são iguais. A gente conecta a corrente de vapor da água 2 à corrente de vapor da água. Agora vamos clicar para calcular o fluxograma. Ele já calculou, porque as duas correntes estavam muito parecidas. Ele nem precisou fazer o loop de iteração. Pessoal, o exemplo está calculado aqui, está perfeitamente convergido. O que nos resta agora é verificar se os resultados batem com as perguntas que estão sendo feitas aqui. Então, por exemplo, vamos só ver se, por exemplo, não vamos responder essas perguntas, vamos comparar os resultados com a resolução do exemplo. Ó, o que está comentado aqui é que o trabalho produzido na turbina isentrópica é 1.270 kJ por quilograma. No nosso caso, como a gente está se tratando de uma vazão de 1 kg por segundo, isso aqui está em quilowatt. Entendeu, gente? Porque isso aqui, ele tá, como eu falei lá, estava em... Isso aqui está intensivo, e aqui a gente está se tratando de uma propriedade extensiva. Tá? Então, isso aqui vai virar quilowatt. Tá bem, gente? Só que essa aqui não é a nossa turbina, porque essa turbina está escrita aqui que é isentrópica, e no nosso DWSIM, vocês podem observar aqui, ó, eficiência diabática. Não está... Uma turbina que tem eficiência de 100%, ela é isentrópica, mas aqui está não isentrópica, tá? Então, quando eu falar de eficiência isentrópica, é essa eficiência que a gente tem que trocar, e se a gente quiser ver o trabalho isentrópico de uma turbina, a gente troca para 100 e compara o resultado. Agora a gente consegue comparar certinho, ó, que essa turbina de fato ela é isentrópica, trabalho produzido é exatamente o mesmo valor que a gente verifica aqui no livro. Tá, não é exatamente, na primeira casa decimal ele se perde um pouquinho aqui, mas é muito similar. Isso aqui é por conta da diferença das duas tabelas de vapor, tá, gente? Vamos ver quais mais coisas ele verifica aqui, ó. O calor do condensador. Vamos ver se é esse aqui mesmo. Olha lá, o calor retirado, 1.225 quilowatts. Aqui, ó, falei 1.200, é 1.925. E aqui, 1.925 quilowatts, tá, gente? Vamos ver o trabalho da bomba. Lembrando que aqui está isentrópico. Então, a gente vai precisar trocar a eficiência aqui da bomba para 100%. Então, o trabalho consumido pela bomba, 8,67. Aqui está 8,7, bem próximo. Na verdade, está mais próximo de 8,68 isso aqui. Então, tá certo também. Ó, aqui a gente poderia calcular a eficiência térmica do ciclo utilizando aquela planilha lá do spreadsheet, tá? Então, para calcular essa eficiência, a gente precisaria de calcular a soma do trabalho de Rankine aqui, ó. Entendeu, gente? Enfim, seria basicamente assim. A gente importar as informações do fluxograma e depois fazer uma divisão. Mas eu não vou fazer isso porque, na verdade, nosso tempo está bem em cima da hora. Mas eu gostaria... Basicamente, a gente já pode perceber que o DWSIM ele está mostrando resultados para a gente que mostra que o exercício está resolvido da forma correta, tá, gente? Que para chegar nas outras respostas agora é só fazer algumas manipulações ou algumas continhas que você vai fazer à mão. Ver um resultado aqui no DWSIM e fazer umas continhas na mão aqui. E eu acho que é isso, gente, com relação ao nosso mini curso que a gente tinha que ministrar, o que a gente tinha para ministrar. Se alguém tiver alguma dúvida desse último conteúdo, pode explicar aí, pode mandar no chat que eu tiro. Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, eu acabei de passar o link, tá, do formulário de presença. Vocês, por favor,